Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa de 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa de 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Infinito e ousado amor de Deus.
Confiamos em Ti, Senhor. Nos entregamos a esse amor. Nos entregamos a esses braços, Pai. Bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, tua presença me curou, fascinado estou. Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Deus, fogo consumidor, tua presença me curou, fascinado estou. Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que o reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, 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 que os céus se abram sobre as nossas vidas, que o céu
esperanças estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus... Aleluia. Oh Pai, abre o céu, Senhor. Glorifica o teu nome nas nossas vidas. Inunda-nos, Senhor, com a tua glória. Oh, aleluia. Que o Senhor inunda a sua casa. Aleluia. Que o Senhor cure todo mal. Que o Senhor cure a doença. Que o Senhor cure o câncer. Que você volte a enxergar. Que você volte a andar. Que a glória do Senhor manifeste sobre a sua vida. Haja luz, haja cura, haja vida. No nome de Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nós queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
céu. Sim, nós queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus. Oh, te adoramos, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Graça e paz, amados, tudo bom? Você deve ter percebido que a gente ficou mais ou menos 3 semanas sem fazer os cultos online. Pastor, por que o senhor fez isso? A gente entendeu que era um tempo de estar um pouco mais junto e a gente escolheu o aplicativo do Zoom e nós tivemos cultos maravilhosos. E numa época onde a gente não está podendo ter cultos presenciais, a gente está em pré-abertura, isso foi muito importante. Escutamos palavras como o pastor Robson de São Mateus, a apóstola Marialva, escutamos a Magali de São Paulo, o pastor Haroldo de São Paulo. Só para você ter uma ideia, quinta-feira agora a gente vai estar no Zoom e a gente vai ter uma palavra com o pastor Ricardo Roportela do Clamor pelas Nações, uma pessoa que abençoou muito a minha vida. Então a gente precisou desse momento, sabe, aquele momento a gente estar junto, a gente poder ver as famílias e saber o que cada um está passando e quais são as suas necessidades. Aqui na Hope a gente não parou, a igreja não fechou. A gente continuou distribuindo cestas básicas, a gente continuou dando aconselhamentos e gabinetes pastorais. A única coisa que aconteceu é que por mais de 100 dias a gente teve que paralisar os cultos presenciais e a gente está em pré-abertura, né? A gente vai até dar algumas dicas para as pessoas, a gente tem alguns videozinhos e durante a palavra eu vou falar com você. Mas abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 3, a partir do 12. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. E cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. E em nome do rei Assuero escreveu e com o anel do rei se selou. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Eu quero que você entenda esse momento, porque eu comecei falando sobre uma carta que havia sido escrita a mando de Amã, que tinha influenciado o rei, já que ele não gostava dos judeus. É só você entender que Amã era descendente dos amalequitas e todo mundo sabia que os judeus tinham começado uma destruição
dos amalequitas. Então é um momento onde tem um conflito. Amã queria que Mordecai se ajoelhasse diante dele, e isso era uma coisa que um judeu jamais iria fazer, era se prostrar diante do Deus de alguém. E como ele não conseguiu destruir naquele momento Mordecai, ele teve uma ideia extremamente maligna de destruir toda uma nação. Você tem noção do que é isso? Do peso que isso ia acontecer? E ele começa a escrever cartas para todas as províncias, da forma com que eles falavam, na mesma língua, na mesma forma de escrever, só para você ter uma ideia do potencial que essa informação estava chegando. E se não bastasse isso, era um decreto de um rei, selado pelo rei. Um decreto real jamais poderia ser revogado. Então, quando a gente lê essa parte da história, a gente pensa assim, acabou. Os judeus vão ser destruídos e não tem nenhuma possibilidade deles passarem ilesos disso. Humanamente falando, acabou para eles. E sabe o que é interessante? Quando eu olho para essa situação, eu lembro de hoje, porque o coronavírus, ele é um vírus que não tem cura, não tem uma perspectiva de vacina a curto prazo, não sabemos como tratar realmente os sintomas, nós temos paliativos e cada dia aparece uma coisa. É evidente que existem medicamentos que já são comprovadamente facilitadores da cura, mas não é uma cura total. E é impressionante como a notícia corre em tudo quanto é lugar do planeta e nas suas línguas. As nações estão sendo bombardeadas todos os dias de informação. Aqui no Brasil, é impressionante como as televisões, as redes, a rádio, a internet, você não escuta outra coisa. Se você colocar no Google, tem uma informação sobre o Covid lá em todos os lugares. A gente está tendo que aprender a viver sobre uma ameaça de morte, uma ameaça eminente. E se você conversar com algumas pessoas, provavelmente elas já perderam alguém. É impressionante como a gente está tendo que aprender a viver no meio do luto. Porque algumas pessoas, elas não têm tempo nem de curtir o luto. Elas não têm tempo porque estão lutando pela sua própria vida. É impressionante a quantidade de pessoas que morreram no Brasil. E a gente fala assim, mas no Brasil tem bilhões de pessoas, mas vamos ser sinceros, quem é que quer perder alguém? Alguém que ama. Uma pessoa é importante demais. Não adianta você falar que são números, não, são pessoas, isso é muito sério. Ao mesmo tempo, a gente está emocionalmente esgotado e financeiramente falido. Alguns não vão voltar mais, mesmo recebendo um auxílio, e o governo, eu acredito que está fazendo de tudo, mas é um caos total. E aqui acontece a mesma coisa, porque é um vírus chamado ódio, chamado orgulho, um vírus que consumiu o coração de Amã a ponto de ele querer destruir todo mundo, e ele lança a sua maldade. E sabe o que é interessante? Que ao mesmo tempo que a gente olha e pensa assim, não existe salvação, não existe jeito algum disso ser mudado, a gente vê um homem chamado Mordecai, que ele no meio do caos, ele toma uma atitude completamente diferente. Por isso que é interessante, porque a fé é você acreditar em coisas que você não vê, mas que você espera. E ele simplesmente, olha o que a Bíblia diz no capítulo 4, no primeiro verso. Quando soube Mordecai tudo o que havia se passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco de cinza, e saindo pela cidade, clamou em grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei.
Você imagina que quando ele recebe essa notícia, ele simplesmente começa a clamar a Deus, ele começa a se humilhar diante de Deus, e ele começa a fazer um movimento de intercessão profundo e sobrenatural. E quando eu penso isso, eu digo que você vai ser sempre reconhecido pelo problema que você começa a resolver. Você foi criado para resolver um problema. E aqui nesse momento, Mordecai, ele começa a demonstrar que ele foi gerado, que a vida dele tinha um propósito de interceder pelo povo. Algo tão forte que começa a fazer uma mudança. Os médicos, por exemplo, resolvem problemas físicos. As mães resolvem problemas emocionais. Os dentistas resolvem problemas de dente. Os mecânicos resolvem problemas de carro. Deus criou para todo mundo um propósito e também uma solução para o seu problema. Você vê que aquilo que era difícil alguns anos atrás, de repente aparece alguém e simplesmente descobre a cura, tem a tecnologia necessária para a gente continuar avançando. Milhões de problemas existem na Terra. Resolver esses problemas vão transformar você de um pequeno explorador a um grande descobridor de alguma coisa. E o problema mais próximo a você pode ser um portão para o seu sucesso ou pode ser uma cova para você afundar e morrer. Os problemas próximos a você também se tornam um mapa de como você vai conduzir a sua vida nos próximos dias. Então aqui está Mordecai. Ele começa a lançar algo no mundo espiritual. Olha, nós temos um decreto, esse decreto é de morte, mas Deus me separou para esse momento, para me entrar com intercessão, e a minha intercessão vai mover o sobrenatural. A minha intercessão, a minha oração, de alguma forma, vai ser tão impactante que vai produzir uma resposta. É uma fé tremenda, porque ele não está clamando a qualquer um. Ele não está pedindo a qualquer um, ele está clamando ao Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. É impressionante como ele começa isso. E ele começa a se humilhar, ele tira a capa do orgulho, de qualquer outra coisa. Nesse momento ele está clamando em favor de um povo necessitado. Então, vieram as servas de Esther e os eunucos, porque Esther percebe que tem alguma coisa acontecendo e a princípio ela fica indignada, até porque a fé dos outros a princípio nos deixa indignados. Quando você está pensando em desistir, vem alguém te empurrando para ir mais para frente. Tem uma hora que você fala, não é possível, esse cara é louco, o que esse cara está pensando, de onde ele está tirando isso? E ela, a princípio, não conseguiu entender o que estava acontecendo direito com ele. Ela sabia que algo estava acontecendo porque Mordecai estava se movendo dessa forma. E veio ela saber o que estava acontecendo e a rainha muito se doeu. Ela ficou ofendida, ela ficou talvez indignada, ela sempre, calma aí. Como é que pode? Olha, é um parente meu passando por isso, fazendo isso. E mandou roupas para vestir Mordecai e tirar o pano de saco. Porém, ele não aceita. Olha que coisa tremenda. Ele diz assim, não, eu sei por que eu estou assim. Eu não estou assim porque eu estou com medo. Eu estou aqui porque eu tenho fé. Então, Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lidera para servir, e lhe ordenou que fosse até Mordecai para saber o que era aquilo e qual era o seu motivo. E saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. E Mordecai lhe fez saber tudo quanto tinha lhe sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometeu pagar os tesouros do rei pelo aniquilamento do judeu. Para ficar pior, não bastava só matar
ele compra o assassinato. Ele dá uma recompensa para alguém que faz mal a alguém. Amor, era terrível. E também lhe deu o translado do decreto escrito que lhe se publicara em Suzã para os destruir. Você já pensou, você está numa cidade, de repente vê um decreto do rei, e você pega aquilo e começa a ler, que você vai morrer? Ele mostra tudo isso para Esther. E eu quero que você entenda que nesse momento, Mordecai, que já tinha aberto o caminho pelo mundo espiritual, ele coloca Esther em colisão ao seu chamado divino. Esther está num momento que ela podia ficar calada, ela podia não se envolver porque ninguém ia tocar nela. E de repente, naquele momento, Mordecai lança uma palavra para ela que mudou a minha vida, que vai mudar a sua vida. Ele fala bem assim: não imagine que por estares casado com o rei, tu escaparás dentre todos os judeus. Porque se de todos se calares agora, de outra parte se levantará os judeus, socorro e livramento, mas tu e a tua casa e teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura, como está, é que foste elevada a rainha. Em outras palavras, ele diz assim, que está nas outras versões: foi para essa hora que Deus chamou. E não adianta, pensa que você vai ficar escondida, Deus vai levantar um livramento de alguma forma, e pode ter certeza que isso vai chegar até você. Ele coloca ela em xeque ao propósito que Deus tinha dado a ela. Ainda diz mais: olha, foi para essa hora que Deus te chamou. Deus te chamou para ser rainha para esse momento. Aí é que eu quero que você entenda que você foi criado para resolver um problema. Aqui está chegou num nível que Esther era a solução para o problema. E se Esther não entendesse isso e não caminhasse nessa direção, provavelmente o negócio ia ficar feio. Mas Esther assumiu isso e ela diz: olha, como é que eu vou fazer? Porque eu estou um mês sem me encontrar com meu marido. E se eu entrar lá, se eu entrar de frente para ele, se eu entrar no lugar onde ele está, eu vou morrer, porque qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser convidada iria morrer. Mas ao mesmo tempo que ela escuta isso, ela diz assim: não, eu vou ser parte dessa solução. Vocês orem por mim, vocês jejuem por mim, porque alguma coisa eu vou fazer. Aí é que está. Ela decidiu que ela não ia ficar em cima do muro, mas que ela ia avançar. O grande problema da nossa geração é que somos uma geração em cima do muro. Ela pensou assim: não vai fechar todas as igrejas. A igreja não é uma fonte de cura, com medo da doença. Você imagina, o povo judeu estava apavorado. Será que é diferente dos nossos dias? Estamos apavorados em casa, sem sair para lugar nenhum. Você imagina cada judeu pensando: não sai de casa não, porque eu vou te pegar. Olha só, é nesse dia. Você imagina um dia de morte? Um vírus que ia pegar todo mundo, um vírus de ódio, que ia matar jovens, crianças, adultos. Agora todos seriam aniquilados. E de repente Esther, que ela vem regada em um clamor de Mordecai, ela ao mesmo tempo que diz assim: olha, eu vou correr risco de vida, ore por mim, porque eu vou interceder, eu vou entrar na presença do rei, ainda que me custe algo. Eu não vou ficar aqui na minha área de conforto esperando todo mundo morrer, eu não vou ficar aqui apavorado com medo só assistindo televisão. Não, eu vou tomar uma atitude, eu vou me lançar em Deus, porque a minha esperança e o meu socorro vem do Senhor. E ela se prepara e de repente ela entra mesmo sabendo que ia morrer. O problema que você resolve traz provisão para a sua vida.
Ao mesmo tempo que Esther está resolvendo o problema dos judeus, está trazendo paz para dentro da sua casa. Você precisa descobrir que oração é poder de Deus sobre a sua vida. Outra coisa, o problema que mais te enfurece é justamente aquele que Deus te colocou e te incumbiu para resolver. Você vai resolver algo que simplesmente está mexendo com você. Ela fica movida, eu acredito que ela foi impactada pela unção e a oração que Mordecai estava fazendo, e de repente ela foi cheia de Deus. E é isso que você precisa ser, cheio de Deus. Você precisa escutar pessoas como Mordecai, que vão te alinhar. É por isso que você não pode se acostumar tanto em ficar em casa, que daqui a pouco você não vai querer nem vir para a igreja, quando tudo estiver pronto. Você precisa entender que você precisa sair desse momento e se lançar em Deus. E deixa eu te falar uma coisa, quando a gente se lança na plenitude em Deus, Deus responde de uma forma inacreditável. Seus dons, as suas habilidades foram geradas para resolver algo que Deus vai fazer na sua vida. Se você parar para pensar, Esther, ela era agradável. Primeiro, que ela era bonita. Segundo, que Deus tinha dado uma graça que qualquer pessoa que chegasse perto dela acabava vendo nela algo. Ela tinha favor de Deus sobre isso. E esse favor está com ela quando ela entra para a morte, a ponto de o rei olhar para ela e estender o cetro de justiça. O cetro de justiça significa você tem acesso à minha presença, você está livre da morte. Eu quero que você entenda que quando a gente mergulhar na presença de Deus de uma forma tão sobrenatural e a gente se lançar em Deus, esse medo da morte vai desaparecer do nosso coração e nós encontraremos favor de Deus. Um favor tão sobrenatural que vai nos permitir acesso à presença dele para que possamos ser livres dos nossos inimigos. Escute uma coisa, homens e mulheres excepcionais resolvem problemas excepcionais. Ela estava resolvendo um problema impossível. Sim, porque ela tinha um Deus que sabia fazer as coisas impossíveis como ninguém. Homens comuns resolvem problemas comuns. Homens sobrenaturais resolvem problemas comuns e sobrenaturais. Você vai ser lembrado pelos problemas que você resolveu. A gente está hoje falando aqui de Esther porque Esther resolveu o problema. A gente está falando de Mordecai porque Mordecai começou toda essa resposta. E o rei chega para ela e diz assim: o que você quer? Ele olhou para ela e ele viu tanto favor de Deus que ele fala: se você me pedir até metade do reino eu te dou. Você imagina que graça que ela teve? E ela disse: não, eu só quero por enquanto que você vai na minha casa. Leva a mãe com você. Nós vamos comer lá em casa. Vamos. Eu fico imaginando. Ela teve a oportunidade de falar naquele momento. Mas ela entendeu que a oportunidade às vezes pode ser diferente do tempo do propósito. Às vezes uma pessoa tem a oportunidade de abrir uma igreja, de começar um ministério, de pregar na igreja, mas não é o tempo. E tudo fora do tempo é destruído. Uma gravidez antecipada pode causar riscos ao bebê. Tudo que a gente faz fora do propósito, a gente acaba trazendo problemas. A maior prova disso é Abraão, que começou, ele tinha uma semente sobrenatural sobre ele, de uma descendência, ele coloca a semente na terra errada e nasce Ismael. Eu quero que você entenda, e quando o rei, até porque eu imagino que ela está um mês sem ver o seu marido, ela também estava com saudade de voltar a ter um relacionamento com o seu marido. Eu não sei se eu consigo ficar um mês sem a minha esposa, a não ser por trabalho, mas mesmo assim é muita dificuldade. Eu acredito que você também ficar longe de alguém que você ama é muito ruim. Mas ela traz o inimigo para dentro da casa dela. Uau! Será que é diferente dos dias de hoje? A gente não sabe de onde está vindo o inimigo.
Olha aqui em casa, aqui na igreja a gente estabeleceu várias direções. A gente está se preparando para pré-abertura e a gente comprou um totem. Você chega lá, você tem um álcool em gel, você pisa até para não contaminar ninguém. A gente tem 2 aparelhos que são termômetros, um está chegando e o outro já está sendo utilizado, né? Então, qualquer pessoa que vai fazer um gabinete ou que vai entrar na igreja vai passar por isso, até porque a gente está aconselhando você que tem algum sintoma, que tem febre, por favor, fique em casa, cumpra tudo isso. Quando a igreja estiver totalmente aberta, a gente vai falar isso para você, e eu acredito que a gente começou nesse processo, mas ainda não abriu na sua totalidade. Mas eu acredito que você precisa entender isso. Você que tem uma certa idade, fique calmo. Está chegando o seu tempo, em nome de Jesus. Você entendeu? A gente aqui parou com os cultos de criança, e as crianças só podem entrar se ficarem com os pais, e a gente aconselha até não vir crianças abaixo de 5 anos. Mas eu quero que você entenda que hoje nós vivemos uma época onde parece que o vírus está querendo entrar dentro da nossa casa. Uma prova disso, os Estados Unidos fez quarentena certinho, e as maiores infecções aconteceram com pessoas dentro da sua casa. Então, esse vírus é algo que como a mãe, ele contamina, ele manipula nossas emoções. Se a gente não prestar atenção, daqui a pouco a gente fica igual louco. E o rei pergunta: Esther, você me chamou aqui, o que você quer? Ela fala: mais uma vez vem na minha casa. E aí que está, a resposta vem do trono, não do inimigo. Interessante que, se eu pudesse fazer um apanhado aqui, ela tira o rei do palácio e traz ela para sua casa. Você já reparou que Deus nos tirou desse momento de deslumbramento, de ativismo espiritual, uma igreja extremamente religiosa e cheia de entretenimento, holofote, e Deus nos leva para dentro de casa para a gente aprender a ser família, aprender a sermos mais humanos, até porque essa máscara que nós estamos usando só reflete sinceramente uma humanidade que vivia com máscaras da hipocrisia para tudo quanto é lado. E ela traz o rei para dentro da sua casa. Deus, ele vem para nossa casa, e a gente começa a ampliar como nunca em cada casa um lugar de milagre. Nunca tiveram tantas conversões nesse momento, mas o inimigo estava presente, e aí é que está. O inimigo é destruído dentro da casa de Esther. Ele é aniquilado ali. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz: crê, será salvo tu e a sua casa. Você precisa crer que as respostas sobrenaturais precisam começar de dentro da sua casa. Quando você traz Deus para dentro da sua casa, mesmo no meio de anjos, querubins e serafins, Deus me olhou, me chamou, me conduziu a um lugar sobrenatural dentro da minha casa para que eu pudesse avançar. Tudo bem, Amã é enforcado no lugar que ele plantou para Mordecai. E quando eu digo tudo bem, é porque, mesmo isso tendo acontecido, não mudava o decreto que os judeus seriam aniquilados. Aí é que eu quero que você entenda. O problema que você está disposto a resolver vai definir o salário que você vai ganhar, a recompensa que você vai ganhar. Ela decidiu que ia resolver um problema, e sabe o que acontece? Deus dá o direito. O rei assina um outro decreto e diz: olha, os judeus têm o direito de se defender. Sabe o que acontece? Mesmo havendo um decreto de morte, Deus dá um decreto dizendo: eu sou aquele que vou fazer vocês terem o direito de se defender e vou guerrear a sua batalha. Deus quebra o impossível e libera sobre o povo judeu uma capacidade de vencer esses problemas. Eu creio que a minha casa, a Hope, a sua casa, a sua igreja, pastor líder, você que está ouvindo,
A sua casa vai receber um decreto de poder do Senhor para você combater, e seu corpo vai receber algo de Deus e você vai combater esse vírus, porque a única esperança que nós temos é que Deus é capaz de matar de qualquer forma aquilo que nos atormenta. Nós precisamos crer, essa é a nossa única intenção, pastor. Mas tem pessoas de Deus falecendo, sim, porque cumpriram o propósito. Mordecai fez o que ele tinha para fazer e desapareceu ali naquele momento. Esther teve que aparecer. Esther fez o que tinha para fazer e depois ela desaparece. E o judeu entra para lutar para a sua própria vida. Precisamos entender que a nossa vida tem propósito. Então eu te pergunto, você vai ser um solucionador de problemas ou um criador? Você que precisa saber, e deixa eu te falar, a maioria das soluções estão escondidas dentro da sua rotina. Deus tem uma palavra para você. Então, pastor, por favor, me explica melhor um pouco essa palavra. A bênção do Senhor está sendo proporcional ao problema que você vai resolver. Aqueles que se recusam a se colocar como solucionadores vão passar coisas terríveis no futuro. Faça como Mordecai, clame, se humilhe sob a poderosa mão de Deus. Clame ao Senhor, nós não temos mais para onde correr. Ao mesmo tempo, entre na presença do Rei com adoração. Adore ao Senhor, faça da tua família, da tua casa um lugar de adoração e seja impregnado pela glória de Deus. Seja impregnado, comece a orar, comece a clamar, adore, e você vai ver, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Se meu povo se humilhar e clamar, Ele vai ouvir do céu e Ele vai sarar. Precisamos de cura, mas também precisamos aprender a acreditar nessa cura, nesse milagre do Senhor. Precisamos aprender a acreditar nisso, e é isso que eu te chamo essa noite. Ou esse dia, não sei que hora que você vai escutar essa palavra, mas eu te chamo para orar comigo e acreditar nisso, em o nome de Jesus. Deus, eu te peço que essa palavra toque a vida do meu irmão, Senhor, e que ele possa entender qual é o seu propósito, para que ele nasceu e qual o problema que ele precisa resolver. E eu quero te pedir que o Senhor fortaleça eles em o nome de Jesus, e que essa palavra venha sobre a vida deles, e que todo o decreto de morte que eles estão passando, de medo e de doença, sejam quebrados pelo nome de Jesus, e que eles possam receber ânimo e esperança em o nome de Jesus. E você pode acreditar, Deus vai fazer algo sobrenatural sobre a tua vida. Em o nome de Jesus, graça e paz. Que Deus te abençoe.